Nesta videoaula falaremos sobre a renderização. Podemos definir renderização como o processo de geração da imagem. É quando nós transformamos o objeto que está sendo modelado, editado na nossa vista 3D e o transformamos em uma imagem. O processo que o Blender utiliza para a geração dessa imagem é baseado num algoritmo chamado Path Tracing. Muito bem, aqui temos uma pequena imagem que ilustra esse processo. Ao contrário do que acontece na vida real, onde a luz ela incide sobre os objetos e posteriormente ela se difunde e também se refrata nesses objetos, no processo que é utilizado, no algoritmo que é utilizado pelo Blender como renderização, um raio incidente ele é emitido pela própria câmera que iria, em teoria, captar esse raio de luz. Ao invés da luz sair da fonte luminosa, a luz não é emitida por essa fonte, mas sim pela câmera. Num processo normal, a luz sairia da fonte luminosa e iria para a câmera, incidiria sobre um objeto qualquer e iria para a câmera. Mas nesse processo, no Path Tracing, a luz ela é emitida pela própria câmera, posteriormente ela incide sobre um objeto em específico e posteriormente ela vai em direção até a fonte luminosa. Verifiquem que nesse processo N raios de luz eles iriam ser emitidos por essa câmera. E muitos deles, obviamente, não iriam coincidir aqui sua trajetória com a fonte luminosa, o que, de certa forma, poderia trazer, no caso, um efeito bem indesejável, que seria o ruído. Então, pelo fato de nem todos estes raios incidentes convergirem para a fonte luminosa, como esse aqui, por exemplo, raio refletido que vai numa direção oposta à luz, à fonte luminosa, nós temos a criação do ruído. Pois bem, mas vamos aqui para alguns parâmetros. O primeiro deles é o Sample. Então vamos ao Blender, primeiramente, e no painel Properties, mais especificamente na aba Sampling, nós temos uma série de parâmetros, dentre eles o Samples. Numa aula anterior, nós conhecemos o parâmetro Preview, que é pré-visualização, e agora nós iremos conhecer o parâmetro Sample, mais especificamente Render ou renderização. De uma forma bem simplista, poderíamos definir esse parâmetro com a qualidade com que a nossa imagem será gerada. Quanto maior for esse parâmetro, menos ruído essa imagem vai ter e maior, consequentemente, maior será a sua qualidade. Então, poderíamos, de uma forma um pouquinho mais precisa, dizer que o Sample está relacionado com o número de caminhos que a luz vai traçar para cada pixel no render final. Quanto mais samples, menos ruído. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo bem baixo, por exemplo, 5. Vamos renderizar. Vai levar um tempinho. Temos aqui uma quantidade razoável de ruído, como você pode verificar. Ao escolhermos um outro slot aqui, por exemplo 2, vamos fazer a comparação. Vamos colocar aqui um render igual a 20, por exemplo, e vamos ver qual será o resultado. Então, eu estou renderizando, vamos comparar aqui as imagens, e você pode verificar que tem uma quantidade de ruído menor. Vamos para o slot 1, mais ruído, e slot 2, menos ruído. Para efetuar a renderização, basta apenas que nós cliquemos na tecla F12, como você pode ver, ou então simplesmente que nós utilizemos o botão Render e façamos a escolha de Render Image. E você, ao clicar aqui, renderiza a imagem, ok? Você pode também utilizar
no painel Properties, na aba Render, essas opções. Este primeiro botão é o Render de imagem, ou seja, geração de imagens, e o segundo, animação. Bem, a animação não é o objeto da nossa aula hoje, então utilize apenas a aba Render aqui. Então, retornando aqui ao nosso slide, temos um comparativo. Temos uma mesma imagem renderizada com dois samples de valores diferentes. Então, aqui à esquerda temos um sample igual a 5 e à direita um sample igual a 150. Verifique que nessa primeira parte temos uma quantidade de ruído relativamente grande, muito grande. Nessa parte direita ainda temos o ruído, como você pode perceber. O ruído é esse efeito aqui, são esses pontilhados, mas ele se encontra numa quantidade muito menor. Então, para gerar essa imagem com pouca qualidade, foi necessário pouco tempo de processamento para a máquina e aqui, obviamente, um tempo maior. Ok? Então, eis aqui o comparativo. Vamos avançar e falar sobre um outro aspecto ainda na aba Sampling, que seria a configuração seed, o parâmetro seed. Então, vamos primeiramente ao Blender novamente e esse parâmetro ele está localizado logo aqui abaixo. Em Sampling ainda, temos a opção Settings e nela temos Seed. Bem, vou colocar aqui um valor diferente, por exemplo 1, e vou renderizar. Vou colocar um valor menor de render, vou colocar 5, para que fique bem... Pronto, 3, para que fique bem explícito, né, esse parâmetro. Então, o seed ele está relacionado no caso, a distribuição do ruído pela imagem. Então, vou colocar no slot 3 aqui e vou renderizar de novo com outro parâmetro para seed. Por exemplo, 3. Novamente vou renderizar e agora você não deve estar conseguindo perceber, mas o render ele se encontra com uma nova distribuição de ruído. Então, por exemplo, no slot 2, como você pode ver, houve uma mudança na distribuição deste ruído. Aqui no 3, uma diferente. E você agora vai entender o porquê dessa diferença. Então, retornando ao nosso slide, temos dois vídeos comparativos. Então, temos um seed igual a 0. E veja o que acontece. A nossa animação, no caso eu fiz a renderização de uma animação, ou seja, renderizei com esse segundo botão bem aqui. Nessa animação você percebe um aspecto muito estranho nesse render. O nosso cubo desta pequena animação, ele tem um aspecto bem, digamos, fake, falso. Este conjunto de ruído que se encontra sobre esta área, ele não se modifica. Então é como se ele estivesse transpassando aqui esse cubo. Então temos um aspecto muito feio, muito estranho, que não acontece na vida real. Mas, por exemplo, ao ativarmos essa opção bem aqui, esse pequeno reloginho que temos aqui, nós ativamos uma quantidade, no caso, valores diferentes do seed ao longo do tempo. É isso que significa esse relógio. Automaticamente, o próprio programa vai mudando os parâmetros, o valor de seed para cada quadro, para cada frame. Então, basta apenas clicar aqui e renderizar a sua animação. E agora ele vai atribuir valores diferentes para cada frame. E esse aspecto estranho que foi atribuído a essa animação aqui, ele vai desaparecer. Então, verifiquem agora nessa próxima animação que ele vai variando com o tempo e isso o aspecto do seed fica menos estranho. Então, com o seed variável, esse aspecto mais fake ele desaparece. Pois bem, então
temos aqui outros parâmetros que também são muito importantes, como o Clamp Direct e Clamp Indirect, mas eles serão objetos de estudo de uma outra videoaula, assim como outros aspectos, mas eu creio que ainda há uma informação que seja importante citar, com relação aos algoritmos utilizados para renderização. Hoje abordamos o Path Tracing, mas é interessante que o integrador, o integrator, ou tipo de algoritmo utilizado para renderizar, ele não é constituído apenas do Path Tracing, mas temos também o Branched Path Tracing, que considera mais de uma direção possível para os nossos raios de luz. Mas este segundo aspecto, bem aqui, Branched Path Tracing, será objeto de uma outra videoaula, quando nós já estivermos um pouquinho mais avançados em alguns parâmetros do nosso integrador Path Tracing. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até mais.